Olá, meu nome é Adriano Henrique De Pauli, sou um dos pastores aqui da Igreja Batista da Lagoinha e seja muito bem-vindo ao Carisma Open. Esse é um programa da Rede Super, um programa feito para abençoar a sua vida. Então seja bem-vindo, chame agora seus familiares, seus filhos. Esse é um programa para toda a sua família. Você acabou de acompanhar aí um vídeo de um dos ministérios da Igreja Batista da Lagoinha. A Igreja Batista da Lagoinha hoje tem mais de 200 ministérios e todos eles com o mesmo objetivo, para abençoar a sua vida, abençoar a tua casa. Com certeza você, aqui na Lagoinha, você encontra um lugar para você, um lugar para sua casa, um lugar para o seu marido, um lugar para o seu esposo, um lugar para os seus filhos, um lugar para toda a sua casa e você, com certeza você pode ser abençoado nesse lugar. Hoje são mais de 200 ministérios e com certeza você pode ser impactado com a presença de Deus onde quer que você esteja. Nesse momento eu gostaria de ler uma passagem aqui em Salmos capítulo 24. Então se você tem uma Bíblia perto de você, ou até mesmo o seu celular, gostaria que você abrisse em Salmos capítulo 24. Nesse momento, nós teremos o privilégio e a oportunidade de continuar abençoando esses ministérios. Todos esses ministérios têm o propósito de abençoar a outras pessoas também. Nós temos a finalidade de injetar dinheiro nessas pessoas. Nós temos a finalidade de investir no reino de Deus. E nós fazemos isso por meio de doações, nós fazemos isso por meio de ofertas, e nós fazemos isso também por meio dos dízimos e da oferta. E aqui na Bíblia, no Salmos 24, fala exatamente assim: ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aos que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é o limpo de mãos e de puro coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar? Versículo 5. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Versículo 7 diz assim: levante as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as cabeças, ó portais, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nesse salmo, a Bíblia está querendo dizer que quem é este Rei? É Jesus, Ele é o Rei da Glória. Ele é o mantenedor, é Ele que sustenta, é Ele que provê, é Ele que providencia todas as coisas. Não somente para nós, mas para aqueles que necessitam de todas as coisas. A nossa mesma palavra, a nossa mesma Bíblia também diz que Ele supre a necessidade daqueles que precisam para o dia, dos dias que nós mais perecemos. A Bíblia também diz que Ele é o Deus do ouro, o Deus que é dono da prata, o Deus que nos providencia e providenciou até mesmo um cordeiro para Abraão quando precisava no momento de sacrificar o seu filho. Mas Deus é um Deus que olha para aquele que está necessitado. E quando nós temos todos esses ministérios, o objetivo da Lagoinha é olhar também para o necessitado. Então você, nesse momento, você pode contribuir para esses ministérios continuarem abençoando outras vidas. Você pode aí contribuir acessando as contas bancárias que está aparecendo na sua tela. E dessa maneira você pode continuar ajudando e fazendo o reino de Deus se expandir cada vez mais. Hoje, para a glória de Deus, a Lagoinha são mais de 500 ministérios. São mais de 500 lagoinhas hoje implantadas no mundo todo. Nós temos, com certeza, uma lagoinha perto da sua casa. Se você entrar agora no site da Lagoinha, lagoinha.com, você tem uma aba lá que você pode localizar uma lagoinha próxima da sua casa. Se você é de outra nação, você pode encontrar uma lagoinha na sua nação, no seu estado, você pode encontrar uma lagoinha próxima da sua residência. Tudo isso com o objetivo do quê? De abençoar pessoas, de abençoar vidas. E tudo isso para a expansão do reino de Deus. E nós queremos, com certeza, levar o nome de Jesus ao mais longe possível para a glória do nome de Jesus. Amém. Aí aqui no Carisma Open, nesse dia especificamente, nós queremos falar sobre frutos, os frutos do Senhor. Então nesse dia glorioso, eu quero trazer uma palavra para abençoar seu coração, a sua vida, e eu quero pregar sobre fruto. Se puder colocar essa imagem aqui para a gente, nessa hora, eu quero trazer aqui uma pregação sobre fruto. Com certeza você já ouviu
essa expressão fruto. Então, eu queria que você aí na sua casa, se você puder, de repente você está ouvindo aí essa mensagem aí no seu celular, se você acompanhando por alguma outra via ou rede social, você pode abrir sua Bíblia ou no aplicativo em João capítulo 15. João capítulo 15 é exatamente a passagem onde fala exatamente da videira. Jesus é a videira verdadeira e onde nós somos os ramos. Então abre sua Bíblia em João capítulo 15. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 17 e nessa passagem nós vamos encontrar revelações profundas a respeito do ensinamento de Jesus. Olha só o versículo 1. Fala assim: eu sou a videira verdadeira. Quem está falando aqui é o próprio Jesus. E ele continua dizendo: e o meu Pai, que é Deus, é o lavrador. Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhe tenho falado. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e semelhante a esse ramo secará, e o apanhado lança no fogo e o queimará. Versículo 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Versículo 11. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário. Eu escolhi e os designei para que vão e dê fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que lhe pedirem ao Pai, em meu nome eu lhes conceda. Versículo 17 e último. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Queria orar por você nesse momento. Senhor, esta é a Tua palavra, meu Deus. A Tua palavra é vida, a Tua palavra que nos sustenta, a Tua palavra que nos gera vida, consolo, força. É a Tua palavra que nos limpa, é a Tua palavra que nos encoraja, é a Tua palavra que nos faz levantar pela manhã, é a Tua palavra que concede misericórdia, graça. É a Tua palavra, Senhor, em que se renova cada manhã. É a Tua palavra, Senhor, que nos traz uma emoção nova. É a Tua palavra, Senhor, que traz simplesmente o que nós precisamos todos os dias, ó Pai. E sobre essa palavra, Senhor, nós oramos e pedimos a Ti, Senhor, vai de encontro nesse momento, ó Senhor, para aqueles que estão ouvindo essa mensagem, para aqueles que estão assistindo essa mensagem, ó Pai, para aqueles que estão precisando ouvir essa mensagem da videira verdadeira que é o Senhor, ó Pai. Peço ao Senhor que neste dia, Pai, que quando essa palavra chegar ao ouvido dessas pessoas, que uma coisa nova comece a ser feita, ó Deus, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém. Essa mensagem que eu queria trazer para você hoje é exatamente esse tema que eu quero esboçar, exatamente sobre fruto. E essa expressão bem específica aqui no singular, não no plural, né, como frutos, mas fruto por quê? Porque quando Jesus começa a falar exatamente aqui nessa explicação, ele aparece aqui por 9 vezes essa expressão no singular fruto. Jesus aqui
quando ele começa a falar sobre esse ensinamento sobre a videira, ele começa a falar assim, ele começa falando, eu sou a videira. Aqui nós temos uma expressão muito específica, quando Jesus usa uma expressão aqui que os fariseus eles até ficavam arrepiados, quando ele fala assim, eu sou. Quando ele usa essa expressão, eu sou, é um nome soberano de Deus, do Yahvé. Os fariseus, eles assim se remexiam com essa expressão porque eles não ousavam pronunciar esse nome. E quando Jesus ele pega esse nome e fala assim, eu sou a videira, ele coloca, junto da videira, ele coloca que ele é a videira verdadeira, ou seja, ele concilia que ele é o Jeová, ou seja, é um nome impronunciável de Deus, junto com a videira, ou seja, que é um símbolo de frutificação para o judeu. A videira é um símbolo de bonança, é um símbolo de unção, é um símbolo de prosperidade, é um símbolo de muita riqueza para o judeu. A videira para o judeu, ele é um símbolo de crescimento, é um símbolo de festa, é um símbolo de unção. Por quê? Porque ela produz uvas, e uvas maravilhosas. Nós temos, eu não sei se você gosta de uva, eu não gosto de uva, mas eu gosto do suco, pelo menos, da uva. Eu gosto do sorvete de uva. Mas tem pessoas que amam qualquer tipo de uva. Mas a videira especificamente, tem pessoas que saboreiam das uvas. Mas Jesus aqui, quando ele começa a falar especificamente da videira, ele fala, eu sou a videira, e não é qualquer videira, ele fala que é a videira verdadeira. Ou seja, se tem uma videira verdadeira é porque existem outras que são falsas. E ele se coloca como o eu sou a videira, o símbolo predominante de frutificação, de crescimento, de vigor, de força, de festa, de unção e verdadeira. Até mesmo Jesus em João também, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai a não ser se fosse por meio dele. Ou seja, Jesus aqui ele usa diversos adjetivos sobre si, para explicar exatamente essa passagem sobre a videira e os ramos. E ele começa a falar que dentro da videira, ele fala que existe o lavrador. Quem que é o lavrador? Ou seja, quem que é o que cuida dessa videira, dessa grande videira? É o Deus, o Pai, o nosso soberano Deus, aquele que está no céu, é o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Ele fala, ele é o que cuida dessa videira, ele que com sua mão poderosa cuida de cada um de nós. E ele fala que dentro dessa videira, por ele ser a videira verdadeira, existem ramos nessa videira. E quem são os ramos? Eu e você. Nós somos esses ramos. E nós precisamos estar ligados a esses ramos. Nós precisamos estar conectados a essa videira verdadeira para que nós consigamos produzir coisas, produzir algo, que é exatamente o tema da nossa mensagem desse dia, que é fruto no singular. Por isso, nesse dia especificamente, eu quero chamar aqui sua atenção para 3 revelações específicas que nós podemos extrair desse ensinamento de Jesus. A primeira está aí na tela para você que está nos assistindo aí, ó. A primeira revelação que nós podemos observar aí, ó. Quem não produz fruto, ele corta. Observa comigo em João capítulo 15, versículo 2. Olha aí para a sua Bíblia. Olha só o que a palavra está dizendo aí especificamente no versículo 2, na parte A. Fala assim, ó, todo ramo, quem que é o ramo? Lembrando quem que é o ramo? Somos eu e você. Ou seja, todo ramo, ou seja, toda pessoa que estando em mim, ou seja, estando em Jesus, que não dá fruto, ele corta. Até aí. Olha para mim aqui, vem com o papai aqui, vem com o pai. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que todo ramo, ou seja, eu, toda pessoa, eu e você, que estando nele, em Jesus, que não dá fruto, ele corta. Quando a gente começa a olhar para a Bíblia, ler a palavra de Deus, e logo a gente começa, na nossa versão em português, e nós lemos essa passagem especificamente, a gente pensa em poda. Nós pensamos imediatamente o quê? Vou cortar então esse ramo porque não está produzindo fruto. Só que quando a gente olha para especificamente para a mesma escrita no grego, porque a Bíblia foi escrita em três
idiomas, que foi Antigo Testamento, Novo Testamento, foi escrito no hebraico, aramaico e grego. Especificamente, essa passagem está no Novo Testamento e escrito no grego nós temos aqui uma explicação bem interessante. Dá uma olhada aqui, ó. Corta, no grego, aqui, ó, corta, significa airo, que significa isso aqui, ó, criar, que é levantar, ou seja, você não é aquela poda que no português, para nós, o entendimento de corte, de você arrancar fora. Olha o que a Bíblia está querendo dizer. Se um ramo estando em mim não produz fruto, ele não arranca fora. O que a Bíblia está querendo dizer? Que ele airo, ou seja, ele cria, ele levanta, ele apruma, ele ergue este ramo. Então eu queria chamar uma pessoa aqui, vem cá Paulo, vem me ajudar aqui. Hoje eu trouxe um amiguinho meu aqui para me ajudar, vem aqui no centro aqui. Eu quero simbolizar aqui com meu amigo Paulo, para você entender bem o que a Bíblia está querendo dizer. Vamos supor aqui que o Paulo é um camarada bem bacana, fica meio capenga assim, Paulo, meio capenga. Olha, ele está capenga, ele está cacunda, ele está assim, abatido. Por exemplo, se eu vou dar o suporte para o Paulo, o que eu preciso fazer para ajeitar um pouco o Paulo? Eu preciso, no mínimo, fazer isso aqui, ó, colocar a mão dele em volta do meu pescoço e aprumá-lo. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou sustentando o Paulo. Automaticamente, o que está acontecendo aqui com o ombro dele, essa parte aqui, ó? Está ficando aprumado, está ficando levantado. Aí quando ele vai andar aqui, ó, ele começa o quê? A andar um pouco mais ereto. Por quê? Porque eu estou levantando Paulo. Eu estou dando oportunidade do quê? Do Paulo ficar levantado. Eu estou aprumando, eu estou levantando. Logo, quando eu tiro, o Paulo vai estar o quê? Cacunda novamente. Então, presta atenção. Quando a Bíblia está falando que quando um ramo, quando uma pessoa... Vem mais para trás, Paulo. Isso. Quando uma pessoa não produz fruto, Jesus simplesmente desfaz de uma pessoa. Não, ele não faz acepção de pessoa. O que ele faz? Ele levanta. Ó, que glória! Você que está me ouvindo e fala, glória a Deus, aleluia, Jesus. Fala aleluia, aleluia, aleluia. Ele levanta, ele nos levanta. Quando nós não estamos produzindo fruto, ele simplesmente não desfaz da gente. Ele simplesmente não descarta a gente. Ele simplesmente não nos abandona. Ele simplesmente faz o quê? Nos levanta, nos exalta. Ele simplesmente nos apruma. Ele nos coloca para cima. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha aqui, até o momento que você não precisa mais. Aqui é o momento que você fica como? Você fica ereto, você fica aprumado, você fica bom. Isso, Paulo, muito obrigado, Paulo. Você é um cara muito bom, muito obrigado. Isso é o levantar que a Bíblia está querendo dizer. Aquele que estando nele não produz fruto, ele levanta. E olha só, eu não sei se eu tive a curiosidade de pesquisar um pouco sobre videira. Eu sou curioso, na verdade, eu sou uma pessoa curiosa. Então eu tive um pouco de curiosidade de pesquisar sobre videira, como ela funciona e tudo mais. Estudando um pouquinho sobre videira, eu descobri que as uvas, elas são construídas sobre parreiras. Daqui a pouco eu vou mostrar, daqui a pouco eu mostro para vocês. E esses cachos, na medida que os cachos de uvas vão sendo formados, esses cachos eles não podem ficar em contato com a terra. Eles não podem ficar para baixo, assim, em contato com o solo. Eles têm que ficar suspensos, eles têm que ficar no alto. E olha que interessante. Olha aqui, vai comigo em 1 João, capítulo 2. 1 João está lá no finzinho da Bíblia, lá próximo de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Está aí na tela para vocês, ó. Eu vou ler aqui na tela com vocês, ó. Olha só. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? O que ama o mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha que palavra forte, gente.
Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. E é interessante que a Bíblia mesmo mostra o que são as coisas do mundo. Aí, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Não ame o mundo. Por quê? Porque aquele que ama o mundo começa a absorver as coisas do mundo. Aquele que ama o mundo, aquele que está em contato com o mundo, começa a ter as coisas do mundo. Aquele que ama o mundo, aquele que está em contato com o mundo, começa a ter os desejos, as concupiscências da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Olha que interessante, quando Jesus está dando esse exemplo, volta lá para João, capítulo 15, quando Jesus começa a dar esse ensinamento sobre a videira, ele fala assim, que nós precisamos estar na videira verdadeira. Porque quando um cacho de uva, quando uma parreira, na verdade, se ela não fica suspensa na parreira, na videira especificamente, ela fica em contato com a terra. E por ela ficar em contato com a terra, ela começa a absorver as coisas da terra. Se, por exemplo, se um cacho de uva como esse, daqui da nossa arte aqui, esse cacho maravilhoso, se ela não fica suspenso na parreira e fica simplesmente em contato aqui com a terra, o que vai começar a acontecer aqui, ó? Ele vai começar a absorver as bactérias, alguns minerais que aquela uva não pode absorver. Automaticamente o que acontece com esse fruto? Começa a ficar comprometido. Começa a aparecer alguns bichos, né, na parreira e começa a comprometer toda a produção de fruto. A uva começa a ficar mirrada, os galhos começam a ficar mirrados, bichos começam a aparecer nas suas folhagens. Ou seja, uma pessoa, olha o que a Bíblia está querendo dizer, uma pessoa que mantém contato com as coisas terrenas, isso é o ensinamento de Jesus, começa a absorver e ser consumida pelos desejos da carne, concupiscências dos olhos e a soberba da vida, ao ponto dela começar a ser contaminada com as coisas da terra. Ou seja, uma pessoa, por mais que nós vivemos na terra, e assim como Paulo disse em Romanos, Paulo disse assim em Romanos, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. É uma loucura, uma briga dentro dele. Por que ele está falando isso? Porque é uma briga constante. Nós somos da terra, nós vivemos aqui na terra, nós somos criados da terra. Mas olha o que Jesus está falando, mas vocês estão na videira verdadeira. Se vocês estão na videira verdadeira, logo vocês começarão vocês vão começar a subtrair, vocês vão começar a aspirar, vocês vão começar simplesmente receber coisas, como que é a palavra? Vocês vão começar a receber energia, vocês vão começar a sugar coisas dessa videira verdadeira. Nós começamos a canalizar simplesmente o sumo de Jesus. E o que nós sugamos de Jesus? A Bíblia chama de zoe, que é a vida de Deus, a própria vida de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim, não sou eu mais que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu tenho agora não é mais a minha vida, mas a vida de Cristo em mim. Olha só, quando nós estamos na videira, quando esses ramos, nós estamos na videira que é Cristo. O que nós extraímos dessa videira? Nós extraímos a zoe de Deus, a vida de Deus. Então, por mais que você está abatido, por mais que você está, assim, como o nosso exemplo aqui, que nosso amigo Paulo, assim, cacunda, espiritualmente fraco, desviado, desgarrado, desanimado, fica na videira, cara. Fica nele. Por quê? Porque você vai começar a extrair de Jesus. E você vai perceber que o teu espírito vai começar a ser vivificado. E a sua alma começa a ser vivificada nele, em Cristo. E tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Porque quanto mais contato você tiver com a terra, mais desejo da terra você vai ter. Quanto mais contato você tiver com as coisas terrenas, mais desejo da concupiscência você vai ter. Mais desejo do pecado você vai ter. Quanto mais você estiver conectado com a videira verdadeira, mais desejo da videira você vai ter. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você vai sugar dessa videira. E aí você vai produzir fruto. Fruto, assim, maravilhosos, como esse cacho maravilhoso que nós temos aqui no nosso LED. Esse é uma das revelações que nós podemos extrair aqui dessa
dessa passagem de João capítulo 15, eu queria mostrar para você um exemplo de parreira. Põe aqui no telão, olha aqui, não sei se você está conseguindo ver aqui, acho que sim, olha que bonito. Isso aí é um exemplo de parreira. Essa é uma parreira. A parreira, na verdade, se você observar, tem várias... É uma estrutura, né? Para explicar bem assim para você, é uma estrutura de madeira feita para sustentar toda a videira, né? Então a videira é a plantação de uvas e a parreira é a estrutura feita de madeira, e usam também arames e outros materiais para sustentar toda a plantação da videira, e é onde produz esses cachos maravilhosos de uva. No caso aí são uvas roxas, né? Estão até protegidas ali com alguns tipos de material também. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é exatamente para essa estrutura de madeira aqui, ó. Toda videira, para ela ser bem produtiva, para ser muito produtiva e ter frutos maravilhosos, ela precisa de uma estrutura muito bem montada, numa região boa e com uma distância significativa do solo. Se você reparar aqui, ó, tem uma distância significativa do solo. Por quê? Porque essa distância significativa do solo é que garante que a videira, os frutos não terão contato nenhum com a terra. E é mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer aqui, ó. Fica no ramo, fica na videira. Porque se o fruto tem contato com as coisas terrenas, ele vai começar imediatamente a ser contaminado com as coisas terrenas. Vamos só entender bem aqui, porque às vezes tem algumas pessoas que estão escutando e fica meio que distorcendo o que a Bíblia está querendo dizer. Olha só, a parreira aqui nada mais, nada menos do que a igreja. Sabe por quê? Sabe o que a igreja faz? A igreja ajuda um outro. Olha que coisa legal, eu peguei o exemplo do Paulo aqui. Qual que é a função um do outro? É ajudar um outro. Quando o irmão está desanimado, quem que é para motivar um outro? É os irmãos. Pensa quando você chega na igreja, você está triste. Quantas vezes eu já não cheguei na igreja batido? Só de você chegar na porta da igreja, às vezes tem uma equipe de recepção, fala bom dia, bem-vindo à igreja. E só de você ser bem recebido, você ganha uma bala, um copo de água, alguém dá um sorriso para você. Isso já muda o seu dia, já muda o seu final de semana, já muda ali o seu meio de semana. Isso é o quê? Isso é a parreira funcionando. Quando você está num grupo pequeno, as células, é uma forma da parreira funcionar. Quando numa igreja, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha, uma igreja muito grande, o nosso querido pastor Márcio sempre fala: ô filho, você precisa estar no GC, aleluia. Ele sempre fala isso, por quê? Porque é muito grande a igreja, você tem que estar num grupo pequeno, por quê? Para que você seja cuidado. Ele até fala, aqui na Igreja Batista da Lagoinha, você só não cuidado se você não quiser. Por quê? Porque a parreira é grande, então a parreira é a igreja. Para funcionar bem, a parreira ela tem que estar bem montada, ela tem que estar bem estruturada. Ou seja, você precisa estar na parreira, funcionando bem. Ou seja, a igreja é fundamental. O discipulado, ele funciona dessa maneira. O discipulado é para isso. Por exemplo, outro exemplo de parreira, o culto é a parreira. GC, a parreira que eu acabei de falar aqui, evangelismo é parreira, viagens missionárias é parreira, esses 200 ministérios que você até viu, um deles é a parreira. Tudo que a igreja faz é a parreira funcionando. Então, por exemplo, a parreira é exatamente essa estrutura que ajuda o quê? A videira. A videira. Então, por exemplo, quando a gente está falando de parreira aqui, a gente está falando de igreja, estrutura, que é para um ajudar o outro. Por exemplo, quando você vê um irmão passando por uma necessidade e você pergunta aqui, como que eu posso te ajudar? Às vezes você ajuda com uma cesta básica, às vezes você paga uma conta de luz. Isso é o quê? É a parreira funcionando. Às vezes você escuta, por exemplo, eu cuido também, além de ajudar no Carisma, eu ajudo nos adolescentes, no Legacy Team. Às vezes eu tenho um adolescente que chega em mim e fala assim: Odri, senta aí, como que você está? E às vezes eu falo alguma coisa ou outra, só de eles mesmos cuidarem de mim, eu cuidando deles, isso é recíproco, isso é ser igreja. Então a parreira, nós precisamos estar na parreira, ligado à videira que é Cristo, e o ramos, quem que é? Somos nós. E os ramos estão o quê? Conectados. Todos nós estamos conectados, nós somos igreja. Amém por isso, graças a Deus. Olha só. Uma segunda revelação que nós podemos extrair aí dessa passagem. Ainda no mesmo versículo, João capítulo 15, versículo 2.
João 15, 2. Na continuidade fala assim: todo ramo que não estando em mim e não der fruto, ele corta. Nós lemos isso aí. Na continuidade, na parte de B, fala assim: e todo que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Olha que palavra maravilhosa. Algumas versões falam que até ele poda. Ou seja, quem é paisagista, ou algumas vovós aí, você tem vó, não sei. Você chega na casa das vovós, né, que mais tem é aquele jardim no quintal, né? Ela fica lá cuidando das plantinhas, ela fica lá podando as plantinhas. Por quê? Ela fica limpando. Para que serve a poda nas plantas? É exatamente para tirar aquelas coisas que estão obstruindo daquela planta produzir fruto. Então, olha só, passando mais rápido aí. Quem produz fruto, ele limpa. A própria Bíblia está dizendo: a palavra que eu ministrei sobre vós é esta palavra que tem limpado vocês. Uma das coisas que limpa a vida do cristão, a vida de uma pessoa, é a palavra de Deus. Quanto mais você medita na palavra de Deus, quanto mais você escuta a palavra de Deus, quanto mais você medita na palavra de Deus, mais você é limpo pela palavra de Deus. Quanto mais você vê a palavra de Deus, quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais você é limpo por essa palavra. Essa palavra que muda tudo, essa palavra que transforma, essa palavra que gemina, essa palavra que produz frutos de 30, 60 e até 100 por um. Essa palavra aqui, ó, essa palavra que é capaz de mudar tudo na vida de uma pessoa. E é interessante também que uma das minhas pesquisas que eu olhei, eles falam que uma pessoa que trabalha com videira, anualmente eles fazem uma limpeza geral na videira e eles vão tirando alguns ramos ressecados, algumas folhas secas, eles pegam aquelas e vão fazendo uma limpeza bem minuciosa mesmo, eles vão tirando da videira assim para mantê-la sempre limpinha. Por quê? Porque na videira também, às vezes tem alguns ramos que ficam próximo do ramo principal e ficam só ali sugando energia vital daquele ramo principal, só que não produz nem brotos, nem fruto e nem folhas. Ele fica só sugando energia, mas fica extraindo energia ali vital, mas acaba não produzindo nada. Então, aquele é um ramo sugador, eles chamam de ramos sugadores. E às vezes nós temos ramos sugadores também na nossa vida, né? Eu assisti um filme uma vez que chamava isso de parasitas. Uma família, num marido e mulher, né, que tem filhos também, a gente tem que detectar que são esses parasitas, às vezes, que tem na videira. A gente tem que detectar. São essas ramos sugadores, às vezes são relacionamentos com algumas pessoas ou com algumas coisas que estão dentro de casa, que não está fazendo bem para a família, não está fazendo bem para o casal, não está fazendo bem para os filhos. Que nós temos que fazer o quê? Simplesmente tirar, remover. Tem que tirar. Por quê? Porque isso aí está extraindo energia da família. Isso aí está extraindo, está acabando com a energia vital da família. Está acabando com a alegria da família, está acabando com a alegria da esposa, está acabando com a alegria do pai, está acabando com a felicidade dos filhos. E aos poucos, o que a família tem que fazer? Tem que ir tirando. Opa, tem um bicho aqui, ó, tem um bicho estranho aqui, tem que tirar. Então, uma pessoa que cuida, o lavrador, né, no caso, quem que é o lavrador aqui no ensinamento? O próprio Deus. Por isso nós temos que convidar a Deus para ser o lavrador da nossa videira, dentro do nosso ramo. Para quê? Para que Ele possa vir e extrair. Deus, o que tem em mim, o que tem no meu ramo aqui, que tem feito mal na minha vida? Porque às vezes tem coisa na nossa vida, às vezes tem relacionamentos que não está edificando, está me prejudicando. Você às vezes é solteiro e tem relacionamento que está prejudicando você. Às vezes você é adolescente, você tem uns relacionamentos que só te levam para baixo. Você está mais próximo do inferno do que você imagina. Então, o que você tem que convidar? Chama o lavrador. Meu pai, Deus, me ajuda aqui, me ensina a realmente ter relacionamentos saudáveis, a tirar de mim esses ramos sugadores, essas coisas que me afastam de ti. Esse aqui é o ensinamento de Jesus. Nós temos que aprender com ele, exatamente aqui sobre essas podas, aprender a fazer essas podas que são necessárias, porque nós só seremos limpos por meio da palavra de Deus. Aí, versículo 3, dá uma lida aí comigo, João 15, 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Como eu já disse aqui, nós estamos limpos pela palavra de Deus. Você quer ser limpo do pecado? Quer ser limpo na sua vida? Quer ter uma vida de santificação diária? Bíblia, palavra de Deus.
O Seminário Teológico Carisma, aproveita e faça sua inscrição. Venha para o Carisma, é muito bom. Nós temos um slogan, né? Nós falamos constantemente, é o Seminário da Palavra e do Espírito, porque todo dia ele é ensinado sobre a Bíblia. Nós, o tempo todo, falamos da importância de ler a Bíblia, de aprender a Bíblia, de estar com a Bíblia, memorizar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus é o que nos limpa. E essa palavra aqui, é que consolida a nossa vida cada dia, cada dia. Quando as tribulações vêm, é essa palavra aqui que nos mantém de pé. Essa palavra aqui que nos mantém seguro, que a gente pode simplesmente descansar nele. Então é a palavra de Deus que nos mantém limpos. E o último aqui, para finalizar, nesse programa de hoje, a terceira revelação aqui, é exatamente essa aqui, Produzir fruto é produzir o amor de Jesus. Olha aí, produzir fruto é produzir o amor de Jesus. João capítulo 15, a partir do versículo 12, é muito interessante, porque a gente vai ver aqui, só aqui no versículo 12 em diante, você vai ver uma série de vezes Jesus falando assim, amai uns aos outros, amai uns aos outros. Esse é o mandamento que eu vos dou. Amar um ao outro é um fruto, acho que é o principal, podemos dizer assim. É o principal fruto que nós podemos produzir na nossa vida. E ele termina no versículo 17 dizendo assim, esse sermão. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. O resumo, toda a pregação de Jesus tinha um resumo, né? Tinha um clímax assim, e depois tinha um fechamento. O fechamento aqui da pregação da videira de Jesus é exatamente isso. Em tudo isso que eu estou ensinando para vocês, Jesus está dizendo, tudo isso que eu estou falando para vocês, como que se resume? Vocês ramos, pessoinhas estarem em mim, que sou a videira verdadeira, e o Pai que é o lavrador. Ame uns aos outros. Ama um ao outro que vai dar tudo certo. Ama, simplesmente ama. Ama o teu inimigo, ama o teu amigo, ama, simplesmente ama as pessoas. Produzir fruto é amar as pessoas. Você amar, ou melhor, você deixar de amar as pessoas, ou melhor, você não amar as pessoas, não caracteriza um discípulo de Jesus. Quando nós não amamos, nós não podemos ser considerados discípulos de Jesus. O próprio Jesus aqui, fala isso nessa mesma passagem. Vocês serão meus discípulos se verdadeiramente amarem uns aos outros. Olha aqui o versículo 8. Nisto meu Pai é glorificado, se vocês derem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Ou seja, como que nós damos muito fruto? Exatamente amando as pessoas. O que o mundo precisa, gente? Que a gente ame eles. Não que fica discutindo ideologia. As pessoas não precisam de mais uma discussão. As pessoas precisam de mais amor. As pessoas não precisam de mais um gritando contra eles. As pessoas precisam que mais um ame eles. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão carentes de afeto, de amor. As pessoas estão desesperadas simplesmente por um abraço. Eu desafio você essa semana na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, sei lá, na sua casa, na rua, algum lugar, no ambiente que você convive com as pessoas. Eu desafio você, essa semana, você virar para alguém assim, olhar no olho dela, assim, e falar assim, posso te falar uma coisa? Eu te amo. Você vai perceber como que você vai desmontar a pessoa. Porque as pessoas hoje estão carentes. As pessoas estão precisando serem amadas. E o resumo da cruz é o amor. Jesus fez tudo o que fez, simplesmente por amor. Simplesmente porque Ele nos ama. E Ele me ama. E Ele te ama. E nesse dia, Ele quer você. Nesse dia, Ele quer que você saiba que Ele te amou tanto, que Ele morreu por sua causa. Então você que está nos ouvindo, às vezes tudo que você precisa é exatamente ouvir isso. Jesus te ama. Ele não abriu mão de você. Ele morreu por você. E sim, Ele tem um plano sim para você. E nesse dia que você está ouvindo esse programa, Ele quer começar uma coisa nova na sua vida. Ele quer que você saiba que você é um ramo e Ele é a videira.
E Deus, o Pai, é o lavrador. E Ele vai começar um fruto novo na nossa vida a partir de hoje. Então, se você precisa de receber uma oração, ligue para esse telefone que vai aparecer na sua tela. É o telefone da paz. Ligue nesse momento, pegue o telefone, ligue para esse número. Peça oração. Nós estamos aqui 24 horas para te ouvir. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Você que precisa entregar a sua vida para Jesus. Ou você que está, assim, desigrejado. Você, tipo assim, não estou em igreja nenhuma, porque eu não acredito mais em Deus. Cara, escuta isso aqui que eu estou te falando. Volta para a videira. Volta para a videira, você precisa da parreira, você precisa estar na estrutura. A estrutura, às vezes a estrutura dá umas quebradinhas, mas a estrutura, ela é feita de pessoas, você está entendendo? E essa videira é Cristo Jesus. A estrutura precisa de você, a estrutura precisa de você. E Jesus espera por você. Então, neste dia, ligue para esse número, volte para Jesus, Ele espera por você. Ele te ama e nós, como igreja, nós também te amamos. Foi um prazer estar aqui com você no Carisma Open. É sempre um prazer falar com vocês, é sempre um prazer falar com vocês, é sempre um prazer pregar para vocês. Nossa programação, ela segue daqui em diante e com certeza nós estamos com uma programação recheada para te abençoar a tua vida. Então continue com a programação da Rede Super para a glória de Jesus. Deus te abençoe e fique na paz de Jesus.